A adoração devida a Deus. Não terás outros deuses diante de minha face. Êxodo 20, versículo 3. Somos proibidos de adorar qualquer Deus, exceto o Deus único. E há 5 coisas que mostram a razoabilidade dessa proibição. Primeiro, a dignidade de Deus. Se isso é desconsiderado, nós insultamos Deus. Para com toda dignidade é devida a própria reverência. E nós chamamos de traidor o homem que recusa ao rei a reverência devida. É isso que alguns homens fazem para com Deus. Mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações e figuras de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Romanos 1, versículo 23, de São Paulo. E essa é a mais séria ofensa contra Deus. Segundo, a generosidade de Deus. Todas as coisas boas que temos vêm de Deus. Na verdade, é parte da dignidade de Deus Ele ser o Criador de todas as coisas boas. Quando abres vossas mãos, todas as coisas ficam repletas de bem, diz o Salmo. Você é, portanto, ingrato além de qualquer medida, se não reconhece que o bem que possui é presente dele. Pior, você faz para si um outro Deus, assim como os filhos de Israel, libertos do Egito, fizeram para si um ídolo. Eu irei atrás daqueles que me amam, que me dão meu pão e minha água, minha lã, meu linho, meu óleo e minha bebida. Esse pecado é cometido também por aqueles que colocam a sua esperança em outro, além de Deus, isto é, quando buscam ajuda de outros, em preferência a pedi-la de Deus. Feliz o homem que pôs sua esperança no Senhor. Salmo 39, versículo 5. E São Paulo pergunta aos Gálatas: agora, porém, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que tornais aos rudimentos fracos e miseráveis, querendo de novo escravizar-vos a eles? Gálatas 4, versículo 9. Terceiro, nossas promessas. Nós renunciamos ao diabo e prometemos fidelidade a Deus apenas. Esse voto deve ser mantido sem quebrar. Se alguém transgredir a lei de Moisés, deverá ser morto sem misericórdia. Quanto pior castigo julgais que merece quem calcar aos pés do Filho de Deus, profanar o sangue da aliança em que foi santificado e ultrajar o Espírito Santo, autor da graça. Hebreus 10, versículos 28 e 29. Por isso, enquanto viver o marido, se tornar mulher de outro homem, será chamada adúltera. Romanos 7, versículo 3. E esses merecem queimar. Ai do pecador, daquele que fica com um pé de cada lado da divisão. 4. O peso do jugo demoníaco. Lá, dia e noite, rendereis culto aos deuses estranhos, porque eu não vos perdoarei. Jeremias 16, versículo 13. Pois o diabo não se contenta com um único pecado, mas cometido o primeiro, ele se esforça ainda mais para nos induzir a outro. Quem quer que cometa pecado é escravo do pecado. Por isso, não é coisa fácil encontrar o caminho para fora do pecado. São Gregório nos diz: o pecado que não é atenuado pela penitência, cedo, pelo seu próprio peso, nos afunda em mais pecados. O completo oposto caracteriza o domínio de Deus sobre nós, pois os mandamentos de Deus não são pesados. Meu jugo é suave e meu peso é leve. Mateus 11, versículo 30. Considera-se que um homem fez o bastante para Deus, se fez tanto quanto fez para o pecado. São Paulo, por exemplo, diz: pois como pusestes os vossos membros a serviço da impureza e do mal para cometer a iniquidade, assim ponde agora os vossos membros a serviço da justiça para chegar à santidade. Romanos 6, versículo 19. Mas dos escravos do demônio a Escritura diz: nós nos manchamos nas sendas da iniquidade e da perdição, erramos pelos desertos sem caminhos. Sabedoria 5, versículo 7. E também, eles trabalharam para cometer iniquidade. 5. A imensidão da nossa recompensa. Nenhuma lei promete tão grande recompensa como a prometida na lei de Cristo. Aos sarracenos são oferecidos rios de leite e mel, aos judeus a terra prometida, mas aos cristãos é prometida a glória angélica. Na ressurreição, serão como os anjos de Deus no céu. Mateus 22, versículo 30. Pensando nisso, Pedro diz no Evangelho: Senhor,
A quem iríamos nós? Tu tens as palavras de vida eterna.